Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? É uma alegria ter vocês aqui com a gente mais uma vez no Debate Pronto. Já Debate Pronto mesmo, compartilhe esse vídeo, sigam as nossas redes sociais, manda sua mensagem, manda um abraço pra gente. Como é que você tá, Marinho? Eu tô com frio. Eu também, cara. Semana extremamente gelada, né, cara? E aí, mais uma vez, a gente pede o que já aconteceu na terça-feira. Estamos pedindo hoje na sexta-feira também. Verifique lá no teu guarda-roupa se por acaso você tem um cobertor que você não esteja usando, uma japona, se você tiver. Ponha no carro, se encontrar algum morador de rua, dê, porque, cara, tá muito frio essa semana e a friaca vai continuar. E aí, pra gente amenizar pelo menos o sofrimento dessas pessoas, né? É isso mesmo, concordo. Vai ter uma campanha lá, Alimento e Amor ou não? Nós estamos conversando com o pessoal lá da organização para ver se não tem como acrescentar na campanha a arrecadação de roupas, né? E tem um detalhe também, aproveitando isso, já entrando um pouco no assunto de prefeitura, pelas informações que nós tivemos, tinha somente abrigo para morador do sexo masculino, morador de rua do sexo masculino. O feminino não tinha nada. Aí nós temos que ver com relação à Secretaria de Assistência Social se por acaso não conseguiria ou se já não foi feito o acolhimento dessas mulheres, né? Sim. Eu tô até com o contato da Cláudia, esqueci o sobrenome dela, mas diz que o Rafael lá do Pop, ali da região da cidade de Jardim, que acolhe os moradores de rua, passou esse contato para nós do Debate Pronto e vamos entrar em contato com ela para ver o que ela pode nos dizer. Vamos. E até aproveitando que, falando em mulheres, aproveita nesse kit que você vai disponibilizar, deixar no carro, passa no mercado uma dica, né? Compra produtos de higiene pessoal, absorvente, e isso daí é extremamente necessário, lenço umedecido. Põe num kitzinho, faça um kitzinho e deixe pronto ali, que eu acho que é muito bacana, né? Maravilha, concordo plenamente. Bom, a gente podia começar então falando por São José, o que você acha? Oxi, vamos lá. Que é o nosso Debate Pronto local. Se foram, né, vamos chamar assim, 6 meses da gestão Nina Singer, ou da gestão Thiago Bira, ou da gestão... Da dupla gestão. Da gestão Toninho, por que não? Sim, também. O mandato que nunca acabou. Boa essa, né? Até porque se a gente falar bem assim, terminou a gestão Toninho, não, somente houve uma substituição, como acontece já que nós estamos em Olimpíada, né, e futebol, houve uma substituição do titular. Saiu o Toninho, entrou a Nina, mas os outros jogadores são os mesmos. Ou aquele revezamento que o pessoal passa o bastão, assim, mas são os mesmos, da mesma equipe. Sim. Então, porque continuam os mesmos secretários da gestão Nina. E podemos falar de uma dupla gestão também, porque nós estamos vivendo em São José dos Pinhais um parlamentarismo, ou seja, onde nós temos o primeiro-ministro, que é aquele que manda, que faz a parte de gestão da administração pública, que nesse caso é o Thiago Bir, e temos relações públicas, né, que no caso é a Nina Singer, que ela somente faz as visitas, mas quem tem tinta na caneta é o Thiago Bir. Convidar já os nossos amigos e amigas que estão ouvindo a gente aí, que estão assistindo, manda aí para nós quais são as suas impressões com relação a esses 6 meses, o que deu certo, o que deu errado. Tem que campear, como diriam os meus avós, né? Sabe o que é campear, né? Sei. Tem que campear muito bem para conseguir achar alguma coisa que deu certo aí. Já o que deu errado, tem bastante coisa. E é interessante porque chegou para nós uma informação de que foi contratada uma empresa de pesquisa para verificar como anda os 6 meses, ou como andou os 6 meses da gestão Nina, né? Foi pago, parece-me que algo em torno de R$20 mil. Eu paguei, você pagou, para ser feita uma pesquisa aí na cidade de intenção, né? De aprovação ou não da gestão Nina. Bom, se foi pago com o nosso dinheiro, nós depois queremos saber qual foi a metodologia utilizada, quantos foram ouvidos e qual o resultado, porque eu acredito que se o resultado não for bom, eles não vão publicar. Não. E eu vou fazer o seguinte, porque nós podíamos fazer então, via lá a ESIC, até tem uma postagem das nossas mídias sociais, que o pessoal pode acompanhar, vai lá agora rapidinho, dá uma rolada aí no Facebook, então vai lá no Insta com o outro aparelho e veja lá. Qualquer cidadão, entrar no sistema da prefeitura e fazer uma solicitação, de graça, obviamente, né? E eles têm, a prefeitura, até 20 dias para fazer essa resposta. Vamos cobrar esse contrato aí, porque até onde eu sabia, era uma coisa assim da Nina ou do partido, então fomos nós que pagamos essa pesquisa. Foi, pelas informações que chegaram, foi contratado pela prefeitura. E aproveita você que está nos acompanhando, coloque aí nas mensagens o que você está achando
o que você achou desses 6 meses de gestão Nina, né? Eu fiz aqui algumas observações e que daí eu gostaria de pontuar hoje no programa de agora. Né? Então manda. Antes, deixa eu só mandar um abraço para Simone Steck e Simone Oliveira, as nossas companheiras do Debate Pronto, Tem Debate Pronto Mulher hoje? Tem. Opa. Hoje é Simone Steck. Valesca, quem mais que nós temos aqui? O Antônio Toso, Maurício Polakovski, Elcio Crick, Patrícia Kuzma, quem mais? Clóvis Eiser, Raulino, um grande abraço. Simone Leitão, quem mais? Gustavo Raul, Leila Biassus, Leila e o Bloch, abraço para vocês, saudades de vocês também. William Drobot e Sheila Fabro, sempre participando aqui, né, cara? Nivalei Coan também. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui a anotação, né? Nesses 6 primeiros meses da gestão Nina, algumas coisas chamaram a atenção. E aí o que nós temos que fazer é o seguinte, pegar aquilo que foi apresentado como proposta de campanha, que seria realizado. Então o plano de governo, gente, é aquilo que é apresentado na campanha. Apresentou na campanha é aquilo que o gestor vai fazer. Então nós pegamos o plano de governo da Nina e trouxemos para agora. Então você veja bem, primeiro que fala sobre seria escolhido, a Nina falou que seria escolhido as pessoas com conhecimento técnico, né, para secretários e para cargo de gestão. E quando nós verificamos, e isso aconteceu, isso também ela falou em entrevistas, né, não somente no plano de governo. E a gente está verificando aí no dia a dia, Schumacher, amigos, que não é bem isso não. Né? A nomeação de secretários e nomeação de alto escalão se deu por uma característica pessoal, que é o DNA. Então assim, aqueles que têm a mesma tipagem sanguínea ou fazem parte da mesma família, eles são nomeados. É o caso da secretária de assistência social, que é a esposa do vice-prefeito, é o caso do secretário do trabalho e procurador-geral do município, que é sobrinho da prefeita, é o caso da nomeação, por exemplo, na Câmara de parente de secretário de comunicação, é a nomeação também na prefeitura de parente do presidente da Câmara de Vereadores. Então assim, ou seja, a nomeação se dá por tipagem sanguínea, por família. E isso foi algo que não foi prometido. Procurador do município? O procurador eu falei agora há pouco, né? Então assim, outro detalhe, participação da mulher. A Nina sempre veio com uma bandeira de que era mulher na política, que chegou a hora da mulher, que a mulher tinha que ser representada. Só que isso não aconteceu. Pegando de secretários, 21 secretarias, são 4 mulheres que foram nomeadas, já está havendo aí algumas substituições, eram 5, uma já saiu, nomeou um novo, o secretário que não é novo, era secretário da gestão do Toninho. Então assim, participação da mulher na política, 0, né? Então também não cumpriu. E também, só um parênteses, não é só colocar secretárias ou colocar pessoas nos cargos, também seria muito fácil, mas não tem projeto para desenvolver as mulheres na política, não tem projeto nenhum nessa área. Então, nem mesmo assim, tudo bem, não quer colocar o secretário, mas então eu, enquanto prefeita, vou desenvolver um programa para mulheres nos bairros, vou fazer alguma coisa. Empreendedorismo da mulher, exatamente. Planejamento estratégico. Tem falas da prefeita falando que desde o primeiro mês já ia cobrar dos secretários o planejamento estratégico de cada secretaria. O que é planejamento estratégico? É como que a secretaria vai trabalhar nos próximos 4 anos. Quais são os projetos, tal. Não existe planejamento estratégico nenhum. Pelo contrário, o único planejamento que a gente verifica é planejamento político, onde vários secretários já se intitulam como candidatos a deputados federais. Porque deputado estadual já tem um dono, que é o primeiro-ministro, ninguém se mete ali, não venha, porque ele é o dono da bola também, é o dono da caneta. Então não se meta como candidato a deputado estadual, viu, secretários? Mas é o Thiago Biller, né? Que é o Thiago Biller. O pai dele é o Francisco Biller. Francisco Biller. Que já é deputado estadual. Que é o atual deputado estadual. Não vai concorrer, pelo jeito. Pelas informações, não. Ele vai pôr o filho, ele vai pôr a capitania hereditária, ele vai passar. Bem isso mesmo. Entendi. Então o Thiago vai herdar o estoque eleitoral do pai. Tomara que não herde, mas... Mas o que vai acontecer é o seguinte, a prefeitura já está trabalhando para isso, todos os secretários. E para deputado federal, temos aí vários, né? Porque não o Thiago não se meteu ali, né? Então é o vice
prefeito Assis, é o secretário de Habitação, Adriano Milcid, é o secretário de Obras, Marcos Cetim, é o secretário de Agricultura, Alex Purcotti, e deve vir aí mais outros secretários concorrendo aí para deputado federal para ver quem que vai ser apoiado pela prefeita. Se todos saírem, demonstra racha. E tem um detalhe, os vereadores da base estão apoiando outro candidato a deputado federal. Então, ou seja, é mais dos mesmos, né? Inovação, falou que ia trazer inovação, que ia aplicar a inovação. São José seria uma cidade inovadora e vejam que eles não sabem nem trazer a inovação para a Secretaria de Educação. Porque a inovação na educação hoje, principalmente no momento de pandemia, o que é, Schumacher? É o aula online, métodos diferenciados, mas na continuidade do ensino para as crianças. E hoje a gente vê o seguinte, como que as crianças nossas estão trabalhando? Pegando material de 15 em 15 dias e os pais estão trabalhando com elas em casa. E você falou na falta de planejamento, é importante destacar que depois de quase 1 ano e 6 meses de pandemia, foi feita recentemente a primeira audiência pública, com Câmara, com setores da educação e com o sindicato para decidir como vamos fazer para voltar às aulas, né? Que no fim das contas não se decidiu praticamente nada. Pelo contrário, né? Não, alguns que participaram falaram que não foi uma audiência pública, foi um bate-papo. Porque não teve representatividade da comunidade. Os professores não foram ouvidos através do sindicato. Então, e aí aproveitando que nós estamos falando em inovação, nós estamos falando em educação, né? Educação, 1 ano e meio sem aula, porque a prefeitura, Schumacher e amigos, ela justifica o não retorno das aulas na audiência pública que você pegou e comentou. Essa audiência pública, ela foi um bate-papo, foi um diálogo só entre Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, sindicato e vereadores. É claro que acabou não autorizando a realidade. Mas a fundamentação, desculpa, a realidade não acabou não autorizando o retorno às aulas. Mas a fundamentação, a justificativa para o não retorno às aulas está calcada no quê? Primeiro, o aumento da pandemia em São José dos Pinhais. E os dados que a gente vê são contrários, né? Porque em toda a São José e toda a região metropolitana de Curitiba, os índices de internação na UTI estão reduzindo. Segundo detalhe, eles falaram que existe o medo da infecção dos professores. Mas primeiro, antigamente eles deram a justificativa de que os professores não tinham sido vacinados. Agora os professores, quase que na totalidade, já foram vacinados com a primeira dose. Se o medo é da contaminação, então por quê? Deve ter 2.000, no máximo 3.000 professores na rede municipal, já antecipa, num dia você consegue vacinar todo mundo. Então não é justificativo. Fala-se da inexistência de UTI pediátrica. Mas então, assim, primeiro, um descaso, porque a prefeitura até então estava querendo jogar os 50 milhões que já estava certo para a saúde em outros lugares, em obras, por exemplo. Então, ou seja, naquela época não tinha problema, agora tem problema. Depois, o mais engraçado de tudo isso é falar assim, nós vamos continuar com o ensino remoto. Eles confundem, ou deliberadamente para induzir a população a erro, ou porque não conhece mesmo o ensino remoto. O ensino remoto é aquele ensino que ocorre no mesmo dia, no mesmo horário, só que não com os alunos presenciais, mas os alunos à distância. Então o remoto é, por exemplo, a utilização do Google Meet, das plataformas de ensino à distância, que não é EAD, é ensino à distância, mas concomitante. Ou utilizando até, por exemplo, a TV Escola, que está sendo utilizada por Curitiba e São José não fez parceria. O material que é entregue para as crianças trabalhar em casa com os pais de 15 em 15 dias não é ensino remoto. Então, assim, ou é deliberadamente para induzir a população a erro, falando, porque São José faz ensino remoto, não faz, ou é porque desconhece o que é ensino remoto. Então, assim, não justifica-se, né? E um outro detalhe, se está nesse pé, como foi falado e comentado pelo secretário de Educação, então, cara, tá muito perigoso. Por que as escolas particulares estão com aula? Por que as faculdades estão com aula? Então, para tudo. Por que Pinhais está voltando? Por que o estado do Paraná já voltou? Pois é, e veja bem, na região metropolitana, eu fiz um levantamento essa semana, Pinhais está com aula, Campo Largo está com aula, Araucária está com aula, Piraquara parece-me que está com aula, Curitiba com aula, quer dizer, só em São José dos Pinhais que existe vírus, só em São José dos Pinhais
que não têm condição, e essas cidades que eu falei da região metropolitana, todas utilizam, como São José, a rede de saúde de Curitiba, que é compartilhada. Então, assim, isso daí é para boi dormir. Descaso com a educação, ao contrário do que foi prometido. E o que nós estamos falando aqui não é de maneira alguma para jogar professores contra pais. Aliás, os pais vão fazer uma manifestação, né? Você tem que falar sobre isso depois. É só para dizer o seguinte, os professores, eu tenho certeza, aqui nós somos professores, como tem muita gente que escuta a gente que é professor, é uma coisa que você começa a fazer, você não para mais, que você pega amor por aquilo. Os professores, eles esperam o quê? Um planejamento sério, para que eles não sejam colocados em risco. É só isso que eles pedem. Com certeza não tem nenhum professor, não quero voltar às aulas, não estou querendo trabalhar de jeito nenhum. Não é isso que está acontecendo. E também nem é o papel deles, é o papel da administração. Fala, professor, vem cá, você vem fazer o teu papel, a estrutura está aqui. E para os pais também, para dar opção para o pai que não... Tem que colocar nisso também, né? As mães e tal, os pais, as famílias que estão tendo aí suas vidas todas conturbadas porque não podem mandar os seus filhos para a sala de aula com segurança. Então, assim, um outro detalhe também, né? Os professores, gente, eles estão na escola, porque eles não estão em casa, eles estão trabalhando. É verdade, tivemos aí uma reunião com a educadora também, que ela não tem aula, mas eles têm que ir para lá. Tem que ir para lá, eles estão na escola, eles estão preparando esse material. Ou seja, é só você dar condição para que as aulas permaneçam como acontece em toda a rede de ensino particular ou do Estado, através de plataformas digitais. Isso é inovação, isso que foi prometido. Foi prometido também valorização da educação e não está acontecendo. Gente, 2 anos sem nossas crianças estarem na escola, olha a dificuldade, a perda e o distanciamento social que vai acontecer com as crianças que não têm condições de pagar uma escola, né? Então isso é descaso. Me desculpe, mas assim, não tem justificativa. E os pais, como você falou, parece-me, o que chegou para nós é que está havendo já uma movimentação nas redes sociais para um grande protesto dos pais na cidade de São José dos Pinhais. A galera da prefeitura aí que se ligue, porque, cara, vai ter. E quando essa galera se junta, não estão falando em 10, 20, 30 não estão falando tipo protesto a favor do Lula e contra o Bolsonaro ou do Bolsonaro contra o PT. Nós estamos falando em movimentação de uma cidade extremamente grande, hein, cara? E por fim, já que nós estamos fazendo o retrospecto dos 6 meses do que não aconteceu, né? 6 meses do que não aconteceu. Renovação, né? Falava-se que era oposição, tem vários vídeos da prefeita, no plano fala que era renovação, que não estava, era oposição a gestões anteriores, tanto que não tinha ninguém a não ser o vice-prefeito do Toninho, que era e é hoje o primeiro-ministro da Nina, né? Pregava-se isso. E quando a gente vê que vários secretários que eram da gestão do Cetim, gestão do Toninho principalmente, continuam na gestão, outros que eram, por exemplo, do grupo do Leopoldo já estão voltando, Kep na Secretaria de Administração, que ficou com o Toninho até dia 31 de dezembro, até o apagar das luzes, já voltou. Rafael Rueda já está sendo visto lá na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, no Paço Municipal. Recebemos um vídeo, uma foto e um vídeo dele participando já em reunião de secretários, ou seja, não houve renovação nenhuma. É só para quê? Para conseguir o teu voto, porque o meu não conseguiu, o teu voto, e é por isso que isso é a história dos 6 meses aí de gestão Nina. É isso? Temos mais algum tema? Para São José? Temos, mais algumas denúncias que nós recebemos aqui que eu acho que é interessante falar. Então, só fechando, essa história dos 6 meses da gestão Nina. E diga-se de passagem, que se tivesse que falar aqui dos 6 meses da Câmara de Vereadores, não aconteceu nada. Porque a Câmara de Vereadores, a grande maioria dos seus vereadores estão comendo na mão do primeiro-ministro, estão comendo na mão da prefeitura. Não estão fiscalizando, só querem saber de tirar foto, aonde tem inauguração de alguma coisa, vem caminhão do Corpo de Bombeiro, estão todos os vereadores lá batendo foto, quando está fazendo uma rua, asfaltando, estão lá batendo foto e falam que é a voz da comunidade. Então, ou seja, aquilo que eles deveriam fazer, que é a parte de fiscalização da administração pública, não estão fazendo. Está lá na Constituição, gente. O vereador que não faz isso é porque ele não está cumprindo a contento do seu trabalho. Então, assim, o que os vereadores fizeram? Fizeram um projeto de lei interessante? Não. Fizeram a fiscalização da prefeitura? Não. Então, qual que é o resumo dos 6 meses da Câmara de Vereadores? Não fizeram nada, com algumas exceções.
Tá? Por exemplo, o vereador Silvio está fazendo bastante coisa. Silvio Santo. Eles conseguiram até faltar em sessões remotas. Sim. Tem vereador que faltou em sessão. Tipo, o cara não ficou em casa para ficar na sessão, ele faltou. Isso aconteceu na Câmara dos Vereadores de São José dos Pinhais. Você, São Joséense, todos nós merecemos mais. Então, finalizando isso, o que nós temos? Recebemos umas fotos, porque assim, o pessoal, se você tiver curiosidade, vá lá no Paço Municipal. Tem umas placas solares que estão disponibilizadas no estacionamento da Prefeitura, Schumacher. E essas placas solares, todo mundo sabe que é extremamente caro. Né? Não é barato. Não. Tenta colocar placas solar, que é um resultado prático. Eu acho que traz benefício sim. Só que, ao invés deles colocarem na mansão, lá no SPA da Secretaria de Meio Ambiente, porque Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, agora ela está localizada, ela é um SPA. Se você quiser utilizar de benefício, tem um lugar aprazível, gigante, vá na Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, não tem lá no SPA da Secretaria de Meio Ambiente, mas na Prefeitura tem. Só que, primeiro, não está funcionando, pelas informações que chegaram. Perdão. Pelas informações que chegaram, não está funcionando. E segundo detalhe, que nós fomos procurar, não encontramos nenhum contrato administrativo, nenhuma licitação com relação àquelas placas solares. E aí nós vamos mostrar a foto para vocês delas, que está entrando aí, e a pergunta que a gente faz, brotaram da onde? Ou nasceram como um pé de feijão? E cada placa solar custa caro, como você falou. Elas têm, lógico, um retorno interessante. Curitiba está com um projeto legal da pirâmide solar, que foi no antigo aterro do Caximba. Vai ser feito lá uma usina gigantesca de energia solar. Mas aí é um projeto, né? Projeto de longo prazo, enfim, algo legal e que vai atender aquela região. Nesse caso que o Marinho está falando, são 3 coisas, ou 3 ou 4 ou 5 painéis lá que estão lá jogados. Não sei se você sabe, Marinho, mas eu me aventurei lá, uns 5, 6 anos atrás, a ter uma empresa que fazia painéis solares. Faliu essa empresa, antes de começar. Mas porque também eu não entendia do assunto e aí não dá certo, né? O cara vai fazer placa solar no sul, né? Em São José dos Pinhais, em Curitiba, que não tem sol? Não, cara, dá para fazer, mas faltou conhecimento técnico meu e do meu sócio à época. O que eu queria dizer é o seguinte, você precisa ter um projeto para colocar isso daí. Não é simplesmente vou colocar 2, 3 placas solar na minha casa. Você tem que montar uma pequena usina, ligar com a Copel. Aí sim você pode até vender energia, deixar a tua energia que vem da Copel como crédito. É super legal isso daí. A gente poderia até trazer um dia um cara ou uma pessoa, enfim, para falar sobre isso. Mas 3 jogadas lá não serve para acender uma lâmpada. Tem que ter bastante painéis solares. Tem que ter uma mini usina mesmo. E o principal é quem comprou, quem pagou, qual a empresa que financiou, qual é o projeto. Foi só para colocar lá? Às vezes tem umas que nem são solares, mas são térmicas, que tem uma coisa diferente. Tem umas que são utilizadas para aquecer banheiro, para água do chuveiro, que não são painéis solares, que geram energia solar, são térmicas. Você deixa lá o painel, ele aquece, a água passa lá, mesma coisa que um aquecedor. Será que não é isso também? E depois assim, né? O tamanho do Paço Municipal, olha o tanto de placas que deveria ter. Sim, né? Nem é um projeto, aquelas ali tá perdido. Não. Eu acabei de receber aqui uma informação, Schumacher e amigos, que eu gostaria de trazer para vocês. O vice-prefeito, ele foi eleito, ele era do PSDB, do Chico Mia. Aí depois ele foi pro Podemos, e ele saiu como candidato a vice-prefeito pelo Podemos, mas me mandaram uma foto agora dele com o Francisquini, que é do PSL. Ou seja, o namoro, pelo jeito, do vice-prefeito com o Podemos demorou menos do que 7 meses, 8 meses. Eu acho que 10 meses vamos jogar. E tem em breve uma janela partidária para ter mudanças, né? Pois é. E aí, a única coisa que colocaram, mandaram aqui, e tem um comentário, eu só não veio a pessoa que fez esse comentário. Mas ele pegou e falou o seguinte, que é uma foto do vice-prefeito com o deputado estadual Francisquini. Aquele do Camburão. Aquele que votou a favor dos bilhões do fundo eleitoral, né? Não, isso daí é o esse dele. É a mesma coisa. É tudo da família. Família, tá certo. E aí o Francisquini, e aí eles colocaram o seguinte, olha o comentário, esse Francisquini é aquele mesmo que em 2012, no dia 19 de março, colocaram data, quando era membro da comissão executiva do PSDB do Paraná, membro do diretório estadual do PSDB,
corroborou com a destituição do Diretório Municipal de São José dos Pinhais. Então, ou seja, ele era membro do Diretório Estadual do PSDB, que fechou o Diretório do PSDB em São José. E sabe quem que era o presidente à época do PSDB em São José? Quem? Raimundo Nonato. Não. Era o professor Assis. Professor Assis. Meu Deus do céu. Então, e outro detalhe que fala ainda, que apoio seria esse, considerando ainda que o filho do deputado estadual Francisquini é deputado federal. E nas eleições de 2020, apoiou a candidatura do Silvio Monteiro para a prefeitura. Ei, São José dos Pinhais. Então, praticamente ele já está acertando aí a ida dele para... Ele está com algum problema, alguma desavença? Será com a prefeita? Ou... Não. Está faltando espaço para ele aí? Não, eu acho que os únicos problemas que ele está enfrentando é com aquelas pessoas que apoiaram ele. Porque, assim, tem vários assessores direto que estão pé da cara com o professor Assis. Inclusive, eu estranhei esses tempos atrás, porque ele se lançando candidato a deputado federal, uma grande apoiadora, acho que foi até chefe de gabinete dele na Câmara, quando ele era presidente da Câmara, apoiando um outro candidato a deputado federal. E daí me falaram, estranhei, eu falei, ué, mas o que aconteceu? Não, ele abandonou ela, como abandonou outros coisas. Então, assim, tem muita gente, o Podemos tá pé da cara com ele. Podemos... Porque primeiro que ele fechou como vice sem consultar o Podemos, é o que alguns do Podemos estão falando. Segundo, que não abriu espaço para ninguém do Podemos, a não ser para o secretário Aldrin, que faz parte da diretoria. O restante ele abandonou. Ah, não, e a esposa dele, que também era do Podemos. E fora isso, diz que ele fechou a porta para todo mundo que ajudou ele. Ixi, cara, isso vai dar... E se você tiver alguma informação e quiser passar mais detalhes, nós estamos aí à disposição. Manda. Aqui a gente só fala o que vocês dizem. Vamos pro debate estadual? Vamos, senão nós vamos ficar a noite inteira aí. Então, debate pronto Paraná. São três assuntos, na verdade. Primeiro vamos chamar, dia 22 de julho, nós tivemos o dia de combate ao feminicídio. Nós temos um texto aqui, uma participação no nosso debate pronto mulher. Na verdade é o debate pronto do Estado e também debate pronto mulher de uma vez só. Então vamos ouvir aí o que a nossa querida Simone Steck, Oliveira? Steck. Simone Steck mandou para nós com relação ao dia de combate e prevenção ao feminicídio. Debate pronto. Eu vou levantar uma questão. O crescimento da violência contra a mulher. Né? Basta a gente ficar atento aos noticiários, a gente vê o número crescente de violência contra a mulher. Isso aconteceu no início, e a gente já sabia que no início, que na pandemia esse número cresceria muito, né? Pelo fato do distanciamento, isolamento. Na Europa aconteceu a mesma coisa, o Brasil também. A minha pergunta é, nós temos uma vereadora mulher na Câmara, nós temos a nossa prefeita mulher. O que está sendo feito? Foi feito algum projeto referente a essa questão, o aumento da violência contra a mulher? A nossa prefeita, sendo mulher, o que ela está fazendo? O que está sendo feito? O que os nossos governantes estão fazendo efetivamente para o combate à violência à mulher? Dia 22 de junho foi o dia do combate ao feminicídio. Eu pesquisei no site da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social. Eu vi lives falando sobre o assunto, mas eu não vi nada efetivo, nada prático para essa questão, que ela é preocupante, ela é muito preocupante, essa violência. Então a gente vê os noticiários da violência, o assassinato. Então fica aí meu questionamento. O que São José dos Pinhais está fazendo contra a violência com a mulher? Então fica aí o meu questionamento e que a gente vá atrás de informações. Nós fizemos uma postagem sobre o dia estadual, dia 22 de julho, contra e de combate de prevenção. Combate e prevenção, acho que prevenção é melhor, né? Prevenção ao feminicídio. É aquela história, né? Aquela famosa em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pelo contrário, a gente salva aí a mulher, ou então a gente avisa e faz esse combate. E é importante o que a Simone disse, né, Maria?
Até porque, primeiro, a Simone, como a outra Simone Oliveira, trazem a voz das mulheres aqui para o debate de política, economia e direito também. Segundo detalhe, que ela trouxe um assunto extremamente importante. Por quê? A partir do momento que nós estamos em pandemia, dificuldades, distanciamentos sociais, desemprego, a violência doméstica acaba aumentando muito. A violência ao filho, aos filhos, né? Mas principalmente a violência à mulher. E ela também tocou num ponto extremamente sensível, que é o seguinte: a administração pública ou a política tem que criar políticas públicas de enfrentamento a esse problema. E a gente não vê, e ela falou ali nas redes sociais, não, só vê lá as datas alusivas, né? Mas a gente não vê nenhum projeto de enfrentamento ao combate ao feminicídio ou até mesmo o enfrentamento e o combate à violência doméstica. Não existe nada, não existe comunicação com relação a isso. Ou porque a Secretaria de Comunicação é omissa e só fica falando de chimarrão, pamonha, pinhão, né? Ou não está sendo trabalhado nada com relação a esses temas, que são extremamente importantes, né? Como é importante também a violência contra a criança, e isso é muito detectável aonde? Na educação. E partindo do pressuposto que a educação, as aulas não vão voltar, mais violência eu acredito que vai acontecer. E as delegacias também não estão preparadas para receber as mulheres. Nem a delegacia da mulher muitas vezes está preparada. É um ambiente nada atrativo, nada agradável. Como é que querem que as mulheres continuem fazendo suas denúncias se são obrigadas a passar mais uma vergonha quando vão nas delegacias? E aí, lógico que é uma competência estadual, né? Mas a gente tem que cobrar aqui, afinal de contas, tem o debate Paraná também para isso. Mas eu gostaria de dar os parabéns para 2 servidores públicos que fazem um trabalho fenomenal. São 2 guardas municipais que eles fazem parte da patrulha Maria da Penha. É o PEB, que é o Fabetina, e a Gividal. Cara, eu acho assim, claro, os outros guardas que passaram pela patrulha Maria da Penha fizeram um trabalho excelente, mas eles estão fazendo um trabalho fora da realidade. Capitaneados e trabalhando muito junto, sabe com quem? Com quem? Com o Dr. Bob, que é o juiz do juizado contra a violência à mulher ou a violência doméstica, que também é um cara assim, nós temos que trazê-lo. Vamos trazer. Vamos trazer? Vamos. Vamos entrevistá-lo, porque ele recebeu o prêmio Inovare, ele participou em razão de alguns projetos dele no Judiciário, no Fantástico, no Jornal Nacional. Eu vou fazer o convite pro Dr. Bob. Vamos, sabe quem que eu me lembrei agora também que a gente podia trazer? A doutora Joeci Gabardo. Nossa Senhora! Que faz mutirão. A Beth, nossa querida amiga Beth, deve ter o contato dela, o WhatsApp, nós vamos falar com ela. Vai ser as próximas pautas. Isso. E a pauta que nós tivemos essa semana também foi a nossa entrevista com a Beatriz Abage na quarta-feira. Nós separamos um trechinho aí também para vocês darem uma olhada no que a gente conversou. Tá aí, Marinho, foi uma entrevista sensacional, falamos obviamente sobre, quem lembra aí da nossa época, mais aí do fim dos anos 80, os anos 90 iniciando, de toda essa situação e com certeza tem uma relação afetiva com esse caso e talvez o que muita gente não lembre é que São José dos Pinhais teve um papel importantíssimo no desenrolar desse caso, né, Marinho? Esse caso, esse triste caso aconteceu em Guaratuba. E como existia uma revolta popular muito grande, sim, o Tribunal de Justiça ficou com medo de fazer esse júri lá, né, até pela integridade física de todo mundo. E eles acabaram desaforando, ou seja, transferindo o júri, no caso, para outra cidade, e a cidade que desempenhou essa atividade foi São José dos Pinhais. É o júri mais longo da história brasileira. Ele levou 34 dias, o júri aconteceu em 34 dias. A juíza na época era a doutora Marcelise Weber Lorit, que era a juíza titular. O promotor era de Curitiba, doutor Celso, se eu não me engano. E aconteceu tudo aqui. E eu tenho assim uma lembrança muito viva desse júri, por incrível que pareça, a minha área não é crime, né, não é direito penal, mas eu fui convidado eu fui funcionário da vara criminal aqui de São José, do Tribunal de Justiça, por uns 2 anos, pedi minha exoneração, estava advogando, e a doutora Marcelise me convidou para fazer leitura das peças. Que é assim, você era processo físico, e você tinha que ler para os jurados aquilo que as partes, o promotor e os advogados de defesa pediram. Eu fiquei uma semana diariamente lendo
peças ali. Você Por sabe isso que que eu essa não sabia, voz... Eu não sabia dessa informação, já assisti o caso Evandro, vocês estão vendo aí a imagem do seriado que está na Globoplay. Mas eu... Quem sabe você apareça, cara. Agora eu vou te procurar. Mas eu apareci. Tem assim, é que o pessoal, claro, a beleza, ela explode na tela, né? Não, eu não vi. Por isso que eu tô falando. E deixa eu falar um negócio. Tem um caso pitoresco disso. Tem outros galãs lá. Daniel Avelar, professor da FAI. O Erivelto de Oliveira, que hoje é vereador em Curitiba, ele era um dos repórteres da RPC. E nunca eu aparecia porque eu só fiz a leitura lá, né? E eu conhecia assim de vista o Erivelto, daí ele falou bem assim, Marinho, vem aqui, eu vou te entrevistar. Eu falei, eu vou ganhar um minuto de fama, vou aparecer na RPC. E daí tava tudo certo, ele falou, eu vou perguntar sobre isso, como que é a leitura das peças, tá? Beleza. Quando ele foi falar, então tá, 4, 3, chegou o escrivão, falou bem assim, você não pode dar entrevista não, me tirou da lei. Você vai contar tudo pro pessoal e o sigilo, pô. Aí eu tive que abandonar a entrevista. Mas é um caso extremamente complicado. Nesse júri que eu participei em São José dos Pinhais, houve absolvição. E os fatos preponderantes para a absolvição foi de que contestaram o DNA, o exame de DNA, 99,9%, o corpo de jurado não evidenciou. E o segundo, que a principal testemunha que tinha visto o Evandro, que é o menino que faleceu, vítima, com os acusados, ele não confirmou com veemência, ele ficou na dúvida. Então, acabou em razão dessas fragilidades aí. E a questão da tortura, né? E a questão da tortura que ela eventualmente tenha sofrido. Mas assim, só vocês assistindo o caso, tem outros detalhes interessantíssimos, negativamente interessantes. O motorista da ambulância que levou o corpo do menino para ML, no dia seguinte morreu. Ninguém sabe como ele morreu, simplesmente teve um mal súbito e morreu. O perito que fez o primeiro laudo se suicidou. Foi no túmulo, você sabia disso? Não, foi mais. Foi no túmulo do pai dele com um revólver e deu um tiro na cara. E posso te falar outra coisa? Pode. O promotor desse caso foi encontrado, salvo o melhor juízo, morto em Balneário Camboriú, anos depois. E assim, a causa, até na época que eu tive conhecimento, causa desconhecida. A doutora Marcelise Weber Lorite, em razão da pressão até, ela teve um problema de saúde e logo depois ela acabou sendo afastada por problema de saúde do Tribunal de Justiça e foi aposentada compulsoriamente. Então, assim, só espero que, se alguma coisa ruim aconteceu, que fique, que não venha para os leitores de peça do processo. Não vai acontecer. Não, pelo amor de Deus. Mas temos um Deus forte que não deixa... Sim, e você pode acompanhar também, é só entrar no IGTV lá do Debate Pronto e acompanhar a entrevista com a gente. Se você não assistiu, é um motivo para você assistir. E eu vou receber aqui não uma denúncia, mas uma notícia no grupo de amigos aqui, que eu vou passar para vocês aí darem uma olhada, que é com relação ao Debate Pronto estadual também. Ex-vereador de Curitiba, Juliano Borghetti, é condenado após a ação da Quadro Negro. O ex-vereador de Curitiba, aqui estou lendo a tribuna, que é irmão da ex-governadora Paraná, Cida Borghetti, que é esposa do Ricardo Barros, que são pais da Ana Vitória, que também é deputada estadual. O pessoal gosta de viver em família, né? Colocar todo mundo na política. Foi condenado, foi preso, na verdade, por crime de tráfico de influência em uma ação penal derivada da Operação Quadro Negro. Pessoal, essa família Borghetti aqui, gloriosa família Borghetti, que está aí sustentada por nós todos, também rouba dinheiro aí de merenda escolar e desvia dinheiro da educação no estado do Paraná. Então, assim, lembrem desse, não é difícil lembrar, né? Borghetti, Cida Borghetti, aqui Juliano Borghetti, Ricardo Barros. Quanto antes a gente tirar esse pessoal da política, melhor. Então, vamos para o Debate Pronto Nacional. Debate Pronto Nacional. O que temos? Já falamos tanto, né, cara? O que nós temos aí sobre o debate nacional? Um fato interessante nessa semana, né? Porque com relação ao fundo eleitoral, fundão, 6 bilhões de reais destinado à campanha política. É isso mesmo que você está falando, é isso que você está pensando. 6 bilhões, não estou falando 6 milhões, então. 6 bilhões de reais foi destinado aos partidos políticos para fazer campanha. Santinho, bandeirola, carro de som, que você deve adorar, passando na frente da tua casa. É para isso. E aí o que aconteceu? Na eleição passada de 2020, já foi de 2 bilhões. Eles triplicaram para 6 bilhões de reais. Nós somos totalmente contra a utilização de dinheiro público para isso. Se você tem um projeto bacana,
você vai levar e as pessoas vão angariar, vão se vincular a esse projeto tranquilamente, porque sabem que é viável a realização dele. Não esses planos de governo fake que apresentam e depois não cumprem, né? Mas assim, não tem que ter dinheiro público, né? Cada um tem que ir atrás do dinheiro. Já sei que algumas pessoas vão falar, mas aí é o financiamento, é interesses. Não. Você pode limitar, você pode fazer vaquinha online, você pode... vai dar integridade. Então tem que partir do pressuposto que todo mundo vai fazer uma campanha honesta e barata, né? Não essa situação. E não adianta também falarem que é uma forma do pobre ou do menos favorecido participar de campanha eleitoral, porque esse dinheiro não vem para os menos favorecidos. Para as mulheres, para você ter uma ideia, que tem cota da participação na política, na eleição passada, elas receberam lá em média 2, 3 mil reais para fazer uma campanha inteira. Em compensação, candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores que tinham expressão maior receberam muito mais. Então, assim, não igualiza, não traz de forma igualitária a participação de todos e principalmente dos menos favorecidos. Mas o que eu quero focar com vocês é o seguinte: Bolsonaro falou que ia vetar. Falou que ia vetar, que ele não era contra. Todo mundo falou bacana, né? Mas aí agora ele está construindo uma narrativa um pouco diferente. Porque ele já falou o seguinte, que ele não pode vetar, porque se ele vetar... corre o risco de uma improbidade administrativa, um crime de responsabilidade, isso pode levá-lo ao impeachment e tal. Schumacher e amigos, só assim, para que a gente possa entender. O projeto de lei ele tramita no Congresso Nacional. Câmara de Deputados foi aprovado, Senado foi aprovado e ele vai para o Presidente da República para sancionar. O Presidente da República ele pode de duas formas. Ou ele sanciona, ou seja, ele concorda com o projeto de lei, que é o projeto de lei de orçamento, é a lei de diretriz orçamentária, ele concorda em totum, em tudo, ou ele pode falar, eu não concordo com isso, e tira, veta essas partes, ou ele pode vetar tudo. O veto, ele só pode tirar. O Presidente da República não pode mudar o teor do projeto de lei. Vetar é pegar uma caneta e riscou. Não pode escrever nada com essa caneta. Não só uma caneta que risca. Isso. E aí é o seguinte, então a alternativa dele ou é vetar tudo, e aí eles vão ter que achar uma outra forma de vinculação da legislação para valores do fundo, ou excluir, tomarem, ou ele vai ter que manter. Então ele está alegando isso, mas eu não posso, eu vou aumentar, não precisa tanto, talvez 4 bilhões, ou seja, o dobro, como se fosse pouco dinheiro, seria justificável. E tal, mas ele não pode fazer isso. Então eu estou achando, e eu tenho quase certeza que ele está construindo uma narrativa para ele chegar depois e falar, eu quis vetar, mas a lei não me deixava vetar, então vai ficar os 6 bilhões mesmo. Então não acredito nessa falácia aí não. É uma falácia, ele está jogando para a torcida. E pior é que tem gente que acredita, porque tem gente que ama o cara. E tudo que ele fala, os caras acreditam. É impressionante. E outra, ele fez movimentos contrários a vetar. Que primeiro, o Ricardo Barros, já falamos aqui, continua líder, colocou lá o Ciro Nogueira, que é do mesmo partido, que é um cara do Centrão, disse aí a todas as luzes e ventos, enfim, que eu sou o Centrão, eu, Bolsonaro, sou o Centrão. Ele não tem por que vetar. Vai perder o apoio do cara? Ele tem nem partido, ele tem. Ele depende desses caras hoje para sobreviver. Não, e outra coisa, se ele não concordasse, era só ele trabalhar os partidos que são base do governo para votar contra lá na Câmara de Deputados ou no Senado, e ele não fez nada disso. Então, ou seja, gente, aquela construção da imagem de bom mocinho para depois as coisas ficarem do jeito que está. Como isso é uma normalidade, pelo que a gente vê, na administração pública. Prega um estilo mocinho, bacana, legal, ou mocinha, bacana, legal, que promete mundos e fundos, e depois, no dia a dia da gestão pública, não cumpre nada. Sabe o que é nada? Nada daquilo que foi prometido. Seja no governo federal, seja dentro das cidades, dos municípios, seja dentro da prefeitura. Quem que pode mudar isso? Você, eu, Schumacher, os colegas, todo mundo, a população, porque eles estão lá porque nós colocamos. Agora, nós vamos concordar para sempre? Ou nós vamos reivindicar os nossos direitos como os pais estão reivindicando o retorno às aulas dos seus filhos na escola municipal? Pessoal que usa o transporte coletivo. Coletivo, que também lá que fez aquele protesto. Isso é forma de cobrar do seu vereador. O que o vereador está fazendo? O que o seu deputado? Esses deputados que votaram favorável ao fundão, sabe quantos votos eles tiveram em São José dos Pinhais? Alguns, os mais, Francisquini,
o Luizão, que é deputado federal, que era o prefeito de Pinhais, Yared, Cristina Yared. Vancher. O Vancher nem votou, né? O Vancher nem foi. Ele foi lá e se absteve de votar. Ele tinha coisa mais importante para fazer, né? Então, assim, esses figurões aí, só esses, tiveram 30 mil votos em São José dos Pinhais e votaram contra o teu interesse. Contrário favorável a essa sacanagem que é direcionar 6 bilhões de reais para fazer campanha política. Então, nós temos a ferramenta para mudar. E nós temos que mudar e nos alertar com relação a isso. Exatamente. Marinho, você quer mais mandar um abraço para alguém? Vou mandar um abraço para os nossos falou bastante, mas a palavra é sua, continua sendo sua. Eu queria mandar um abraço também, mandar um abraço para os amigos Daniel Castanha, mandar um abraço para o amigo professor Alan Lopes, que é professor lá na pós da FAI. O cara é sensacional. Ele frequenta uma igreja evangélica também, que acho que você frequenta, eu não me lembro agora. Ele é pastor lá na igreja evangélica, professor Alan Lopes. E mandar um beijo e todas as orações para o filho dele, não me fugiu, do Carlinhos, que é o filho dele, que tem um problema de saúde lá, faz quimioterapia, volta. O Piá é um fenômeno e ele vai se curar dessa. Professor Alan, a gente sabe que vai. Para a banda do professor Fernando, conhece o professor Fernando Schumacher? Está aqui, o pessoal está sempre mandando coisas aqui, eu nunca leio o que eles mandam, porque eles nem prestam atenção. Então, uma coisa interessante, mandar um beijo para eles também. E para o seu Pedro Tur. Pedro Tur é um cliente antigo meu, acho que foi um dos meus primeiros clientes, e até hoje ele me manda umas coisas para eu resolver para ele. Seu Pedro, um abraço para o senhor também. Luizinho Costa, Andressa Fernandes, Bruna Tafner, Antônia Ferreira, o Dr. Palu, Luciana e o Darcy, da Fazenda Rio Grande, Jean, do São Marcos, quem mais nós temos aqui? Simone Joaquim, Felipe Souza, abraço. Amanda Pereira também, um grande abraço. Vamos falar para os amigos que na terça-feira vamos estar ao vivo, então das 5h30 às 6h30? Isso mesmo. Nós temos domingo a live. Isso. Gente, a live tá bombando, muito bacana, o pessoal participando muito. E aí é uma interação muito legal, porque eles colocam o assunto, a gente debate, eles comentam. Tem um pessoal muito forte entrando, pessoas assim da política, pessoas que são contra a política. Então tá vereadores de Curitiba, a Malha entrou na semana passada, retrasada, Indiara, o pessoal de Cascavel. Então assim, muito bacana, porque existe um monte de informação. Domingo, a nossa live no Instagram, @odebatepronto, às 20 horas. E na terça-feira, nós temos toda terça também ao vivo, também no Facebook aí, @odebatepronto, ou na TCN, canal TCN. Nós temos o Debate Pronto na rádio 87.9, Rádio São José FM. Muito bacana também. Tem dúvida? Coloque lá, comente e a gente vai lendo os comentários e vamos dialogando no dia a dia. Além do podcast. Além do podcast, verdade. Tudo isso que você, por exemplo, não viu a entrevista com a Beatriz, não viu o Debate Pronto de terça, não viu esse programa aqui, mas quer escutar, não tem tempo de entrar na rede social, só ando de carro, sou motorista, sou Uber, sei lá. Coloca no podcast, entra lá no Spotify, digita o Debate Pronto, deixa rolando lá. Tem mais de 100, olha que delícia, mais de 100 horas da gente falando. Cara, dá pra você ouvir tudo. Não, e aí, o que eu faço de vez em quando? Você põe no telefone, tá lá na esteira ou tá correndo na rua, você vai escutando as porcarias que a gente vai falando aqui. Valeu, chefe. Beleza? Um abraço a todos, nos vemos aí na semana que vem. Até.